Bom dia, eu sou o Alexandre e eu vou fazer a apresentação do projeto de viabilidade de um túnel de vento supersônico. E bem, o estudo de escoamentos supersônicos, ele é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais, especialmente na compreensão do comportamento de perfis aerodinâmicos em velocidades superiores à do som. Entretanto, esses túneis de vento, capazes de reproduzir tais condições, eles representam um desafio técnico e financeiro significativo, o que os torna inacessíveis para a maioria das instituições de ensino e pesquisa. O alto custo de construção, manutenção e operação desses equipamentos, por exemplo, ele limita severamente sua presença em ambientes acadêmicos convencionais. E, diante dessa realidade, esse trabalho ele propõe a investigação da viabilidade de miniaturizar um túnel de vento supersônico, com foco em uma aplicação didática e acessível. O objetivo central não é a reprodução exata das condições encontradas em grandes instalações de pesquisa, mas sim a criação de um sistema funcional e seguro que permita a visualização e o estudo qualitativo de fenômenos típicos do regime supersônico, como ondas de choque e regiões de expansão, por um período breve, porém suficiente para fins experimentais e pedagógicos. Bem, a teoria dos escoamentos compressíveis ela é fundamental para a compreensão e funcionamento dos túneis de ventos que operam em regime supersônico. Esse tipo de túnel ele se baseia na conversão de energia de pressão em energia cinética, que é um processo realizado por meio de um bico convergente divergente, conhecido como bocal de Laval. Nesse sistema, o ar ele é acelerado até a velocidade do som na garganta do bico, que é a região de menor área, e em seguida ele alcança velocidades supersônicas a passar pela seção divergente. E para que o escoamento ele atinja e mantenha condições supersônicas, é necessário que a razão de pressão entre o reservatório e a saída do túnel ela seja suficientemente elevada, de modo que o fluxo ele permaneça isentrópico ao longo do bico. E existem três configurações clássicas de operação para esses túneis supersônicos: o blowdown, o winddraft e o pressão vácuo. E cada um deles tem uma característica específica quanto à forma de geração e controle de escoamento. Nesse projeto, a configuração escolhida ela foi do tipo blowdown, que consiste na liberação de ar comprimido de um reservatório para a atmosfera, gerando a diferença de pressão necessária para acelerar o fluxo. A equação de conservação de massa, energia e as relações isentrópicas entre pressão, temperatura e velocidade, elas são aplicadas para determinar o comportamento do escoamento. As especificações utilizadas para os cálculos foram para Mach maior ou igual a 1,1, a temperatura de 25 graus ou graus Celsius ou 298 Kelvin, e como compressor foi utilizado um com reservatório de 65 litros, atuando a uma pressão de aproximadamente 8,9 atmosferas e uma vazão de 290 litros por minuto. E é fundamental que o período de operação ele seja maximizado, para assim permitir que os estudos sejam feitos de maneira rigorosa e com repetibilidade. Com isso, a gente busca relacionar o período que o túnel consegue manter, dependendo de sua área de teste, em determinados níveis de Mach. A principal influência no tempo de operação é a área de seção do túnel. O túnel maior, naturalmente, esvai todo o seu conteúdo mais rapidamente. Assim, a gente analisou áreas de seção de testes iguais e menores a outros túneis de ventos miniaturizados a partir de 380 milímetros quadrados. O número de Mach ele implica em diferentes condições das propriedades do escoamento, entre eles a densidade de escoamento e naturalmente a velocidade do mesmo, ambos importantes no cálculo da vazão mássica, assim como a área, e, portanto, eles influenciam no período de teste. O vaso de pressão ele impõe um limite no tempo de operação. Ao limitar tanto a massa disponível quanto a pressão disponível, a operação do túnel ela cessa, quando a pressão interna do vaso se equilibra com a pressão da câmara de estabilização. Todos esses efeitos em conjunto, eles resultam na estimativa que o sistema é otimizado em Mach 1,4, como visto no gráfico. As fórmulas utilizadas para o desenvolvimento do gráfico, como pressão, que nas duas primeiras fórmulas já assumem perdas de carga através da seção de teste, equivalentes a uma onda de choque normal na saída. Isso simplifica a análise ao evitar a necessidade de projetar o bocal difusor e nem considerar a geometria do modelo inserido no túnel. Considerando a P2 igual a P infinito, que é uma atmosfera, a gente maximiza também a operação do túnel. E foi calculada a vazão de massa através dessa terceira fórmula. A gente propôs um simples experimento, onde a gente pode verificar o ângulo da onda de choque oblíqua sobre a cunha.
e assim determinar as restrições sobre essa tal cunha. Ela funcionalmente reduz a área da seção onde ela está localizada, e a gente não pode permitir que a área resultante seja crítica a fim de impedir a geração de uma onda de choque adicional. Além de evitar o estrangulamento e escoamento, assim a gente calcula a área de seção para uma cunha de 1 cm de comprimento e ângulo de abertura θ. Nós podemos restringir esse θ para que a área resultante seja igual à área crítica vezes um fator de segurança, que deve ser muito pequeno para gerar valores aceitáveis. O valor de Mach ele influencia o ângulo de abertura no sentido de que a área crítica é inversamente proporcional ao número de Mach, e quanto menor for a área crítica, maior é a área passível para o corpo de teste. Naturalmente, quanto maior as dimensões iniciais do túnel, maior será o corpo de teste passível. Portanto, o ângulo de abertura é maior para maiores áreas de seção de teste. Note que é possível notar que esse incentivo ele vai contra o incentivo de minimizar a área de seção de teste para estender o experimento. E pensando nisso, a elaboração de um túnel de vento com Mach 1,4, que otimiza o período de duração de teste, para uma área de seção de teste de 200 mm² e, consequentemente, uma área crítica de 179,4 mm², e utilizando um corpo de prova de 1 cm com uma cuia com ângulo de θ igual a 4 graus, analisando o gráfico θ beta Mach, ela deve gerar uma onda de choque oblíqua de aproximadamente 51 graus. E com isso, o dimensionamento do bico convergente divergente ele foi realizado com base na teoria do escoamento isentrópico. A relação entre as áreas da garganta acrítico e da seção de saída do bico ela é dada pela primeira equação e utilizando o Mach 2 e lambda 1,4. Assim, a gente obteve que a área de saída ela deve ser 1,69 vezes maior que a de entrada. E após os cálculos, utilizando o diâmetro crítico para 10 milímetros para calcular a área da garganta, nós usamos a razão de áreas para Mach 1,4. É calculada a área e o diâmetro de saída. Depois foi calculada a vazão máxima e o rodo compressor, junto com o ar armazenado em volume atmosférico. E após todos os cálculos, é calculada a vazão requerida e o tempo de escoamento. E por fim, foi calculado o comprimento do cone convergente e do cone divergente. Para obter o tempo de prova, foi calculada a temperatura, a pressão e a velocidade na entrada na garganta e na saída do túnel, além da vazão máxima pela garganta, e através da fórmula estimativa de tempo de operação, nós obtivemos que o tempo de prova ele é de aproximadamente 4,2 segundos. Assim, o túnel ele poderá operar em regime supersônico por cerca de 4 segundos, antes que a pressão do reservatório caia para abaixo de 3 bar. E para ter uma boa visualização do escoamento, recomendamos uma sessão de teste com área de 2 a 3 vezes maior que a área de saída. O comprimento da sessão de testes é normalmente de 5 a 10 vezes o diâmetro. Assim, as dimensões finais sugeridas são de 21 milímetros de diâmetro e 15 centímetros de comprimento. Algumas alternativas para o uso didático do túnel de vento são a inserção de um tubo de pitot ou de duas placas paralelas no escoamento para análise de ondas de choque com uso de fotografia Schlieren. E a proposta é uma seção retangular de 10 milímetros de largura por 30 milímetros de altura, com paredes transparentes. A vazão máxima nessa seção para Mach 1.5 é de 0,075 kg por segundo, e o tempo operacional nessa seção é de 6,9 segundos. Pode ser inserido também um tubo de pitot de diâmetro de 2 milímetros na seção, e feita a análise das ondas de choque, assim como feita a leitura da pressão de estagnação no tubo. Também podem ser inseridas duas placas paralelas de 10 milímetros das paredes superior e inferior da seção, visualizando a interação das ondas de choque umas com as outras, com a camada limite e sua reflexão. Para ambos os casos, é necessário analisar mais a fundo os efeitos das ondas de choque para determinar o posicionamento dos equipamentos, mas a priori uma análise qualitativa das ondas de choque é possível sim.